Amém? Igreja do Senhor Jesus, abra a Bíblia no capítulo 6 do livro de Atos. Nós, irmãos, estamos já chegando no final desses estudos. Tem sido uma bênção, né? O presbítero Ednardo teve 2 quinta-feiras seguidas sobre o batismo do Espírito e em sequência, né? Ele também falou sobre os resultados, né, podemos dizer assim, do batismo do Espírito. E hoje nós vamos continuar falando desse resultado, dessa sequência, né, após o batismo no Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 7. Eu peço muito que você preste atenção em tudo que nós vamos estar ministrando aqui esta noite, que é de suma importância para a nossa igreja e para a igreja do Senhor Jesus em toda a terra, né? Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam, irmãos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que versículo, irmãos, abençoadíssimo. Às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes e a gente não atenta para alguns versículos tão especiais. Esse aqui está dizendo, irmãos, olha, primeiro, a palavra de Deus que crescia. Ou seja, as pessoas começavam a ter o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus era pregada. Aqueles que não ouviam ainda sobre a missão do Senhor Jesus Cristo começaram a ouvir o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus, e a palavra ia sendo pregada, a palavra crescia. E aí, irmãos, a consequência disso é que se multiplicava o número de discípulos. Quanto mais a palavra era anunciada, mais se multiplicava o número de discípulos. Por quê? Porque a palavra é viva, meus irmãos. Quando a palavra é ministrada, vai junto da ação do Espírito Santo de Deus, que move os corações, e aí as pessoas recebiam essa palavra e se tornavam discípulos de Jesus. Mas tem algo muito mais interessante nesse versículo. Diz, irmãos, que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, aqueles sacerdotes que anteriormente eram somente religiosos, agora começavam a obedecer à fé. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Então vejam bem, irmãos, eu quero começar essa ministração. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento da igreja. E é uma coisa, irmãos, que nesses últimos anos está em moda. Porque são vários métodos de crescimento da igreja. É método A, método B, método C, e a igreja cresce. Mas eu quero começar com uma afirmação aqui para os meus amados irmãos. Não é difícil fazer uma igreja crescer. Essa é a primeira afirmação. Não é difícil fazer uma igreja crescer, irmãos. É só, irmãos, flexibilizar os princípios de Deus. Flexibiliza. É só tirar o conceito da missão da igreja. Qual é o conceito de missão de igreja, irmãos? A gente tira, irmãos, e as pessoas gostam disso. Porque a missão da igreja, irmãos, é adorar a Deus, se santificar, anunciar a palavra do reino, se santificar cada dia mais. É a missão da igreja, irmãos, é anunciar o evangelho. É só, irmão, focar só nos privilégios. A igreja cresce. É só privilégio. É só excluir as exigências para ser um cristão autêntico. Exclui. A igreja cresce, irmãos. Não sei se a palavra é crescer, mas pelo menos vai inchar. Cresce. É só, irmãos, abolir, tirar de lado a noção de responsabilidade. Dizer que aquele que segue ao Senhor Jesus, ele tem uma responsabilidade para com o Senhor Jesus. É por isso que eu estou sempre falando aqui da aliança. Aí você tira essa noção de responsabilidade e a igreja enche, irmãos. Você sabe por que tem muitas igrejas, irmãos, tão cheias? É porque, irmãos,
é só uma campanha, irmãos. Não tem responsabilidade com ninguém, não. Eu vou lá para cumprir aquilo, para me receber a minha bênção. Fiz os 7 dias, ok. Se eu quiser ir para outra igreja, eu vou. Se eu quiser, não tem responsabilidade com nada. Eu vou só para buscar minha bênção. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O interessante, eu estava falando para o pastor Carlinhos, que ontem ele pregou isso lá no Benjamin. Eu disse, eita, Carlinhos, a minha mensagem de hoje vai ser quase igual à tua. Então, irmãos, é só oferecer os benefícios, né? É só falar o que as pessoas querem ouvir, a igreja enche, irmãos. A igreja enche. Eu vou falar só o que você quer ouvir. Aí enche a igreja. E aí, irmãos, muitos pastores, no afã, no desejo de verem as suas igrejas cheias, entram por muitos caminhos, irmãos, que não estão dentro do ensinamento bíblico e da vontade do Senhor. Começam a entrar por caminhos para encher a igreja. Usam diversos métodos, mas muitos deles antibíblicos. A última moda, irmãos, que está, pelo menos que eu soube, né? Porque todo dia aparece moda nova para encher as igrejas. Era a moda, né, de pastores coaching, né? O que era isso, pastor? É treinar os pastores para administrar a igreja igual uma empresa. A igreja não cresce porque os pastores não têm o método de administrar a igreja como uma empresa. Olha só, irmão, coloca o Espírito Santo de lado, vou botar o Espírito Santo de lado, eu vou fazer um curso, coaching, e muda o nome, não é mais pastor não, é coaching. Aí eu vou ter métodos, que não é da direção do Espírito, mas que eu vou aprender num curso de administração, os métodos para me encher a igreja. Isso é antibíblico, irmãos. Isso é antibíblico, e nós vamos já ver por quê. Então, a primeira afirmação, não é difícil encher uma igreja, irmãos. Não é difícil encher, não. Fazer uma igreja crescer. Não é difícil. Segunda afirmação, é muito difícil, irmãos, levar uma igreja ao crescimento. Se por um lado, irmão, é muito fácil fazer a igreja crescer de qualquer jeito, é muito difícil fazer uma igreja crescer saudável. Amém? Olha só, 2 afirmações. A primeira é que é muito fácil e a segunda é que é muito difícil. Por que é muito difícil? Queridos, nós amamos a nossa igreja e queremos que ela cresça, mas cresça saudável. Amém, irmãos? Então, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Logo após ali o que o presbítero Ednardo pregou, veio o Espírito, encheu os discípulos do Espírito, e depois veio a sequência dos Atos dos Apóstolos, né? E dentro desses Atos dos Apóstolos, irmãos, a igreja ia crescendo, cresceu, mas ela crescia exponencialmente em números, crescia em número de discípulos, mas crescia na obediência da palavra de Deus. Ela crescia, irmão, na vivência como discípulos de Jesus. A igreja crescia, irmão, em amor uns para com os outros. A igreja, irmão, crescia na sensibilidade e na condução do Espírito Santo. A igreja crescia, meus irmãos, na perseverança da doutrina. A igreja crescia, irmãos, nas ações práticas de solidariedade, de amor. A igreja crescia, irmãos, na experiência dos milagres, dos prodígios. A igreja crescia, irmãos, na visão da ação missionária de ganhar vidas para o reino de Deus. E a igreja crescia em todas as dimensões. Amém, irmãos? Então, irmãos, se por um lado é muito fácil, irmãos, que a igreja cresça de qualquer jeito, para a igreja crescer saudável é muito mais difícil. Saudável, mas é muito melhor, irmãos. É muito melhor que a igreja cresça aos poucos, mas cresça saudável. Amém, queridos?
Então, queridos e amados irmãos, olhando para a igreja em Atos, nós aprendemos algumas coisas, né? Nós vamos já. Primeira coisa, irmãos, a igreja lá de Atos e a igreja de hoje, ela tem que ter a mentalidade de crescimento. Amém, irmãos? Mas no crescimento saudável. Nós temos que ter essa mentalidade, eu vou explicar por quê. A primeira coisa é essa: a igreja precisa ter a mentalidade de crescimento. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que a igreja de Atos, já foi falado bem desse versículo aqui nas ministrações passadas, mas vamos recordar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, irmãos? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse versículo, irmãos, ele define a agenda da igreja. A agenda da igreja é essa, irmãos: ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Traduzindo por dia de hoje, sabe o que isso quer dizer? Vai ser um discípulo sem fronteiras. É isso. E foi para isso que o Senhor nos deu esse nome. Pregar o reino sem limitação. Ah, porque é rico eu não vou pregar. Ah, porque é pobre eu não vou pregar. Ah, porque é naquele bairro eu não vou pregar. Não, irmão, é sem fronteiras. Nem social, nem intelectual. Não, porque ele é muito sabido eu não vou pregar. Não, porque ele não entende nada. Não, irmão, não tem limites para pregar o reino de Deus. Não porque é longe, não porque é perto. Não tem limites, é sem fronteiras. Até os confins da terra. Essa é a agenda da igreja. É pregar o reino de Deus, meus amados irmãos. É uma agenda de expansão. Ela vai se expandindo. Vai para Samaria, vai para a Judéia, vai para Samaria, vai para os confins da terra. Vai se expandindo. A agenda de igreja, irmãos, é para crescer. É uma agenda de expansão. Ela tem que se expandir. É uma agenda de aumento. Ela tem que crescer. Amém, irmãos? É uma agenda de ampliação. É uma agenda de crescimento. E nesse ano, irmãos, o Senhor nos deu um tema justamente que casa com isso, né? Um novo tempo de Deus, produzindo novos frutos. Isso é crescimento. Novos frutos são crescimentos. Então, nós estamos dentro dessa vontade do Senhor. Porque assim, irmãos, a igreja tem 3 maneiras de crescer. Preste bem atenção. A primeira maneira de crescimento da igreja é o crescimento biológico. Como assim, pastor? Tá ali, estão fazendo a igreja crescer, ó. O Aleph e a Samara. Vem um bebê aí, ó. Mais um membro para a igreja, ó. Esse é o crescimento biológico. Os membros vão gerando filhos e a igreja vai crescendo. Isso é natural da igreja. É um crescimento biológico. Aqui tem um bocado de irmãos, né, que esse ano cooperou com o crescimento da igreja, né? Desde o ano passado. A pandemia, irmão, a pandemia. A pandemia fez os irmãos, né, trabalhar para o crescimento da igreja, irmão. Foi o Geraldo da Fabíola. Quem mais? O Daniel. Natanael. Olha aí, irmão, a igreja crescendo. Né? O Eliabe. Olha aí, irmãos. Elias. 6 membros novos, só aí, ó. Biologicamente. Né? Os irmãos aí trabalhando para o crescimento da igreja. Esse primeiro é esse. O segundo método da igreja crescer, irmão, método não, formas, né, da igreja crescer, é da transferência de membros, né? Um vem de uma igreja, saiu daqui e vai para outra igreja. Então, quando nós recebemos membros de outras igrejas, a igreja também, ela cresce. E o terceiro jeito da igreja crescer, irmãos, é a gente alcançando aqueles que nunca ouviram o evangelho, ou se ouviram, não receberam a Jesus, e quando recebe a Jesus e se incorpora ao corpo de Cristo, a igreja também vai crescendo.
Amém, irmãos? E essa mentalidade, irmãos, de crescimento da igreja, irmãos, ela deve vir primeiro do coração de Deus acerca da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, irmãos, Ele vê a igreja como uma família. Amém, irmãos? Deus, Ele vê a igreja como uma família, e Deus sempre atrai mais pessoas para essa família. Então, em primeiro lugar, está lá no coração de Deus. Em segundo lugar, irmãos, deve vir da compreensão da própria igreja, que ela deve crescer. Por quê, irmãos? Porque na visão do Senhor também, a igreja é a reunião dos salvos. Amém? Quem faz parte da igreja, irmãos? Todos aqueles que receberam Jesus, né? E diz, eu recebi Jesus e eu encontrei a salvação. Então, esses que se dizem salvos, são a igreja do Senhor Jesus. É o povo de Deus. Então, irmãos, a igreja, irmãos, deve ter essa compreensão, que se a igreja é a reunião dos salvos, quanto mais pessoas se salvarem para o reino de Deus, mais a igreja vai aumentar. E isso a igreja tem que ter essa compreensão. Então, meus queridos e amados irmãos, na visão bíblica, o desafio da igreja é esse, irmãos, é se expandir, é alcançar, aumentar, crescer em todas as dimensões, não só numérica, mas em todas as dimensões a igreja, ela cresce, assim como a igreja de Atos, ela cresceu, irmãos, ela saiu lá de Jerusalém e se expandiu por toda a terra, chegou aqui na Pacatuba, irmãos. Então, irmãos, a igreja, ela vai aos lugares mais longínquos. E o que eu acho bonito, irmãos, é que essa palavra, que é viva, ela vai aos mais distantes lugares. Eu tenho um amigo, irmãos, que o pastor Mário Flávio também é amigo do pastor também Mário Flávio. Somos da mesma época, né? No início da fé, eu, pastor Mário Flávio, Fabiana. E esse pastor, ele ainda não veio aqui, o pastor Laudeni. Mas o Senhor, irmãos, teve um chamado para ele, que quando ele começou a igreja lá em Aracoiaba, que o Mário Flávio conhece, e nós conhecemos, lá era só um milharal, não era não, Mário Flávio? Era um milharal, ele começou a igreja praticamente dentro de um roçado lá. E ainda teve, irmãos, uma dificuldade, porque no início da igreja lá, quando começou a se converter pessoas, não tinha igrejas lá, irmão, era uma roça. E ele foi morar lá como um servo de Deus e começou a anunciar o evangelho, e começou pessoas a se converterem. E aí, irmãos, o padre da cidade na época, né, ele ficou chateado com aquele negócio, porque os irmãos que... Porque é o interior lá de Aracoiaba, né? Não sei de Aracoiaba não. Uns 5 quilômetros, né, de Aracoiaba, lá para dentro. Então, os irmãos que iam de manhã para a missa... Está gravando aqui, eu tenho que falar. Assunção, na localidade de Assunção. Então, o padre lá, os irmãos iam para Aracoiaba na missa de domingo, mas iam se convertendo, não iam ficando lá na igreja, não iam mais para a missa. Aí o padre prestou uma queixa contra o irmão. Como, eu não me lembro qual era o termo na época, até o pastor Fernando foi lá, como falso profeta, não sei o quê, porque estava impedindo as pessoas de ir para a missa. Mas, irmãos, a igreja lá cresceu. E sabe o que aconteceu? Lá do milharal, irmãos, aí nasceu uma filha numa outra comunidadezinha lá, e agora tem outra filha em Aracoiaba mesmo, e agora tem outra filha aqui no Aracaracuzinho, a filha que está ficando grande, e aí o pastor veio para cá. Você está vendo como é que Deus faz? Porque tem gente que quer se converter aqui para fazer missão lá no interior. O pastor começou a igreja lá e veio fazer missão aqui na cidade. Mete Deus trabalhar, irmãos, né? Então, irmãos, queridos e amados irmãos, é natural, irmãos, a igreja saudável, ela crescer. E o Senhor, Ele deseja que nós sejamos parceiros dEle nesta obra, para produzir um crescimento saudável da igreja. Ele quer usar as nossas vidas, né?
para isso. Ele quer usar nossas vidas. Então, irmãos, a mentalidade de crescimento deve impregnar nossas mentes, irmãos. Impregnar nossas mentes. Desde o departamento infantil, cada departamento da igreja, irmãos, tem que pensar nisso, irmãos. Tudo que for feito na igreja tem que ser pensado nisso. Eu falei até com a Fabíola, não foi Fabíola, agora recente. Fabíola, vê lá os meninos já que têm uma maturidade, os que quiserem receber Jesus, traz para cá. Para a gente orar no domingo. Porque todos os departamentos da igreja, irmãos, a missão da igreja é essa, irmãos. Amém? O pastor Gilson, me lembra, a primeira vez que eu fui lá ministrar lá, que foi daquele tão falado dia, né, do tiroteio, eu achava bonito, irmãos, porque eram muitas crianças, não era, pastor Gilson, e ficava tudo sentado, irmão, no chão, ouvindo a palavra. Porque a igreja não tinha salinha, não tinha, era no começo, ela era muito pequenininha, e era cheio de crianças, irmãos, um Benjamin também, né, e ali, mas o Benjamin está mais sofisticado, tem a tia, né? Lá não, as crianças ficavam lá tudo no chão, lá ouvia a palavra todinha, né? Do pastor Gilson lá pregando. Então, queridos e amados irmãos, a mentalidade da igreja, todos os ministérios têm que ter essa mentalidade. Ministério de casais, vamos fazer um evento, vamos fazer para alcançar os casais descrentes. Ministério de Louvor, vamos fazer para alcançar os descrentes. Amém? Todos os ministérios da igreja têm que estar envolvidos com isso, irmãos. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis o quê, irmãos? Essa é a agenda da igreja. Ser testemunha de Jesus. Anunciar o reino de Deus. Falar do amor de Cristo, a missão do Senhor. É essa a missão da igreja. A igreja do Senhor está aqui esta noite. Glórias a Deus, tem 2 irmãos aqui que participam, fazem parte da igreja. Glórias a Deus, vamos orar para Deus mandar mais, né, irmãos? Vou perguntar mais uma vez. Já esqueci até a pergunta. Então, meus queridos e amados irmãos, a igreja, ela precisa promover um ambiente de crescimento. É a igreja que tem que promover esse ambiente, irmãos. Eu fico, irmãos, assim, até triste, quando eu vejo entrar uma pessoa que é descrente da igreja, passa por um crente, passa por outro, não tem quem fale com a pessoa. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando, irmãos. Um abraço que você dá numa pessoa que está chegando na igreja pela primeira vez, um bem-vindo, um aperto de mão, seja bem-vindo, meu irmão, deixa eu arrumar uma cadeira para você. Tudo isso, irmão, é promover o crescimento da igreja. A ovelha é quem gera ovelha, irmãos. Quem dá ovelha é a ovelha, não é o pastor, não. O pastor cuida das ovelhas. Agora, quem gera a ovelha, e quem quer amamentar a ovelha? É a ovelha que gerou. É ou não é? Ou você vê um pastor lá no meio das ovelhas gemendo para ter uma ovelhinha nova. Quem gera ovelha é a ovelha, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, aí chega uma pessoa, irmão, quando chega uma pessoa nova da igreja, as pessoas têm que mostrar o amor cristão verdadeiramente. Irmão, e é isso que impacta as pessoas, irmãos. Porque tem igreja, irmãos, que as pessoas chegam, as pessoas, quando botam o pé na porta, a pessoa é julgada da cabeça até os pés. Vai logo julgando. Não se veste. Não, esse cara parece não sei o quê. Não sei o quê. Isso é religiosidade. Às vezes tem crente, irmãos, em igreja, que chega uma pessoa, às vezes com um bafo de bebida, a pessoa só falta pegar a Bíblia e dizer, o sangue de Jesus tem poder, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Como se a igreja não fosse para essas pessoas, para os perdidos. Nós éramos assim, irmão, nós somos pecadores, se nós estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor e do sangue dele que nos lavou na cruz do Calvário. E cada um que chega por essas portas, a gente tem que amar. Independente
de como a pessoa esteja, irmãos. Se a pessoa vem só com a chinela japonesa e sem camisa, abrace, bote ali sentado ali para ouvir a palavra, porque a palavra é que vai transformar a vida dele. Não somos nós com nossos julgamentos, não somos nós com nossa moralidade, é a palavra, irmãos. Eu já dei meu testemunho e não canso de dar, porque só fala com autoridade aquilo que a gente passou. Porque eu embriagado, cigarro na boca, sem direção, no Rio de Janeiro, jovem, não sabia de nada de Deus, de palavra. Eu chegava nas barcas que vai do Rio para Niterói, que eu morava lá para o lado de Niterói, em Neves. Eu chegava lá, embriagava e ficava lá, esperando a barca chegar, os irmãos lá louvando. Irmão, aquilo era um bálsamo na minha vida assim, irmão. Os irmãos louvavam, até louvor, daqui a pouco o irmão começava a ministrar, a barca chegava e eu ficava lá bêbado, escorado no poste, só ouvindo, porque aquilo era saúde para a minha vida, o Espírito Santo de Deus já me incomodando, porque a palavra, ela toca nas nossas vidas. Aí se chegasse um irmão daquele ali para mim, você é um cachaceiro, rapaz, você vai para o inferno, você tem que mudar essa tua vida. Aquilo ali, irmão, ia me fazer ficar mais revoltado. Mas é a palavra de Deus que era ministrada e ela alcança os nossos corações. Então, meus queridos e amados irmãos, a igreja precisa promover um ambiente de crescimento. Era o que acontecia na igreja primitiva, a igreja de Atos. É por isso, irmãos, que a ministração que o Ednardo, o presbítero Ednardo, na quinta passada disse que os irmãos achavam graça na comunidade. Ou seja, a comunidade gostava dos irmãos. Eram bem recepcionados pela comunidade. E ali ia crescendo a igreja, porque atraía, o amor dos irmãos atraía os descrentes. Amém? A igreja, irmãos, primitiva, foi o maior fenômeno do mundo, irmãos. Foi o maior fenômeno que o mundo já conheceu. Ela experimentou um crescimento saudável e um crescimento extraordinário, irmãos. Ela cresceu extraordinariamente e saudável. Agora presta atenção que eu vou falar para você. A igreja primitiva, ela cresceu extraordinariamente e saudável, amém? Agora presta atenção. Isso não quer dizer, irmãos, que a igreja cresceu saudável, extraordinariamente, não quer dizer que era uma igreja perfeita. Porque não tem igreja perfeita. Isso não quer dizer, irmãos, que eles não tinham nenhum problema. Isso não quer dizer, irmãos, que não tinha divergência entre irmãos. Não tinha, irmãos. Isso não quer dizer que era uma igreja perfeita. Às vezes as pessoas pregam sobre a igreja de primitiva, de Atos. É como se a igreja não tivesse nenhum problema. Tinha e era muito, irmãos. Tinha e era muito. A começar, por que levantaram os diáconos? Porque tinha confusão. Umas irmãs achavam que estavam sendo menos privilegiadas do que as outras. Aí os apóstolos, rapaz, vai lá resolver isso aí, vamos levantar uns homens aqui para resolver essa questão. Vão ser os diáconos, eles vão servir as mesas, eles vão cuidar dessas partes social, para a gente se ocupar só na palavra. Começou por aí. E aí depois veio várias outras sequências, né, de problemas. Paulo chamou, foi Pedro assim na cara, repreendeu Pedro na cara. Porque Pedro, quando estava com os judeus, era um jeito, era duas caras. Quando estava com o gentio, era de um jeito, quando estava com o judeu, era outra cara. Aí, se ele estava aqui com o judeu, chegava o gentio, ele fazia que nem conhecia. Aí, Paulo, vem cá, rapaz. Eu sou mais novo que tu na fé, mas que palhaçada é essa? Tu está com duas caras, tu não é crente, não? Te converte, macho. Né? Isso na tradução do cearense, viu? A Bíblia tem outra, né? Então, irmãos, era assim, irmãos, a igreja.
Os dois maiores líderes da igreja primitiva, Pedro e Paulo. Aí depois Paulo e Barnabé se estranham também. Por causa de um primo de Barnabé. Um sobrinho, aliás. O Marcos. O Marcos queria fazer missão, mas Paulo e Barnabé foram todo mundo junto. No meio da missão, Marcos sai. Não aguento mais não, vou voltar. Outra missão que teve, Barnabé disse, eu vou levar Marcos. Disse, pai, não. Esse Marcos aí não aguenta não. Mas eu vou, vai não. Aí começou a discussão. Então você vai com ele que eu vou por aqui só. Se separa. Então, irmãos, houve muitas questões. A igreja primitiva não quer dizer que ela tinha tudo perfeito, não. Agora, tem algumas questões que ajudaram a igreja crescer. Atos capítulo 9, versículo 31. Vamos ver o que foi. Presta atenção. Algumas coisas ajudam o crescimento da igreja. Nós vamos ver agora o que foi que aconteceu com a igreja primitiva e que nós podemos promover para a nossa igreja crescer. Amém, irmãos? Mas escute aquilo que o Espírito diz. A igreja, na verdade, tinha o que, irmãos? Paz, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em que, irmãos? Em número. A igreja crescia em número porque tinha essas questões que nós vamos ver agora. Aqui, o segredo. Qual era o ambiente que essa igreja promovia, que ela crescia? A primeira coisa, irmãos, que a igreja promovia, irmãos, olha só, tinha paz, irmão, da igreja. Uma igreja que está vivendo em paz, irmãos, ela tem a tendência de crescer. Essa igreja aqui, irmãos, ela estava se espalhando por culturas diferentes. Ela estava, irmãos, essa igreja, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas a igreja estava em paz. A igreja estava em paz, irmãos. Então, o segredo é que na igreja havia uma paz, e esse era um ambiente que promovia o crescimento da igreja. Toda vez, irmãos, que a igreja está com um negócio de irmão contra irmão, toda vez, irmãos, que às vezes um grupo ali contra o grupo aqui, ou irmão com um beicinho aqui, querendo arrastar o outro para o beicinho dele. Porque pregar a palavra de Deus as pessoas não querem não. Mas quando está insatisfeito, sai falando para todo mundo. Porque não vai pregar o evangelho com a mesma vontade de falar mal dos outros? E aí quando está essas coisinhas na igreja, não se converte ninguém, irmão. A igreja fica travada. A madre fica fechada, irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, não é um ambiente que vai promover o crescimento da igreja. O Espírito Santo de Deus ele não tem prazer numa igreja assim. Para a igreja crescer, precisa ter paz, irmãos. Amor entre os irmãos. Um ambiente, irmãos, que vai gerar crescimento é um ambiente de paz. Sem competição. Sem disse-me disse. Você sabe lá quando o Paulo fala das obras da carne, que fala lá emulações, né, contendas. Tudo isso é isso, irmãos. É competição, Aí a igreja não cresce, fica travada. Mas quando a igreja encontra paz, a igreja tinha paz. Aonde tinha paz? Em toda a Judéia, na Galiléia, na Samaria. Aí a igreja ia crescendo. A igreja ia crescendo. É porque ela crescia, irmão, porque se não houver alinhamento
entre os irmãos, entre a liderança e a igreja, um entendimento, aquela visão de unidade, irmãos, a superação do individualismo, aí, irmãos, a igreja não cresce. Posso ouvir um amém da igreja ou está difícil? O individualismo, irmão, ele trava também a igreja. Porque eu estou vivendo no corpo de Cristo, mas eu não estou trabalhando para o corpo de Cristo, eu estou trabalhando para mim, é o meu projeto, é o meu objetivo, e não o objetivo da igreja do Senhor. A igreja não cresce, irmão. Então, irmãos, promover um ambiente de crescimento, a primeira coisa tem que haver o quê? Glórias a Deus, que dois irmãos aqui vão viver em paz, porque aprenderam aquilo que a mensagem está dizendo essa noite. Mas depois eu vou fazer uma folhinha para entregar para os irmãos estar lendo. Aí os irmãos também vão. Segunda coisa, irmãos, para uma igreja crescer, saudável. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, aquilo que meus irmãos ali estão pertinho ali, presbítero Nardo, pastor Gilson, falaram aqui no domingo, palavra, edificação. Se não tiver palavra, se não tiver edificação, se for só oba, oba, a igreja não cresce. Edificação, irmãos. Vamos ver aí, irmãos, Atos 2:42. Atos 2:42, que aquela igreja também praticava, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam nos ensinos do apóstolo, na edificação, aprendendo a palavra de Deus. Quando a igreja é edificada sob as bases bíblicas, irmãos, as pessoas que compõem a igreja vivem pelos padrões bíblicos. Quando são edificadas pelos padrões bíblicos, elas vão viver pelos padrões bíblicos, e o resultado natural disso, irmãos, é o crescimento. Meus irmãos, quando a gente foi, já passamos da semana de aniversário da igreja, né? Mas isso é importante a gente relatar aqui, para os irmãos que ainda não conhecem, conhecerem. Quando a gente foi, começou como igreja, eu levantei a liderança, levantei os obreiros, e a segunda coisa que eu fiz, irmãos, foi dar o direcionamento como pastor que a igreja ia seguir. E esse direcionamento, irmão, foram 4 pontos que ainda hoje eu repito. Quais foram esses 4 pontos? E quais são os 4 pontos, irmãos, que fez essa igreja andar até hoje e ter esse crescimento que nós temos? Em primeiro lugar, irmãos, pregar a palavra de Deus sem modismo. Ah, porque tem uma moda acolá. Ah, porque tem uma moda. Está enchendo a igreja acolá. Está enchendo lá, irmão, mas se não é para essa igreja, não vai encher. E tem pastor, irmãos, que fica de um lado e para o outro, atrás de coisas para encher a igreja. A primeira coisa que o Senhor me falou, pregar a palavra de Deus sem modismo. Sem modismos. Ah, mas pastor, agora as igrejas estão tudo fazendo. É para elas, o Senhor não falou no nosso coração, aqui continua pregando a palavra de Deus. Cada igreja, você se lembra lá em Apocalipse? Ao anjo da igreja de Éfeso diz isso, ao anjo da igreja de Esmina diz isso, ao anjo da igreja sem fronteira diz isso. Cada pastor recebe de Deus um direcionamento para o seu ministério. Esse ministério aqui, em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus sem modismo. Segundo lugar, irmãos, pregar a palavra em todos os lugares, irmãos, sem fronteiras. Não adianta a gente ter uma palavra pura se a gente não prega. Se a gente fica só para nós. A gente tem que anunciar essa palavra. Terceiro lugar, irmãos, a igreja, irmãos, sadia, ela promove, irmãos, ação social na comunidade que ela está inserida. Ela beneficia a sua comunidade.
Ela tem que ser uma bênção para a sua comunidade. Como eu falei aqui do projeto Abençoar, como eu falo aqui a questão de abençoar as cestas básicas, até os bazares, irmão, é uma ação social, a gente está dando ali, vendendo com um preço bem menor, está abençoando de qualquer maneira a comunidade. Nós já fizemos missões de distribuir cestas básicas em algumas comunidades pobres. A igreja do Benjamin nasceu, a gente distribuindo sopão lá para a comunidade carente. Então é isso, irmãos. Nós ficamos meio parados nessa área devido à pandemia, mas agora o novo tempo de Deus chegou e nós vamos recomeçar, irmãos. Amém? E em quarto lugar, irmãos, qual foi o direcionamento de Deus que me deu? Não adianta nada a gente ter uma palavra pura, pregar essa palavra, intervir na comunidade com ação social, e os líderes que vão levar esse projeto adiante. Quando morrer esses, quem que vai prosseguir? Então tem que formar líderes para levar essa missão adiante. E para a glória de Deus, nós temos formado líderes aqui, e para a glória de Deus, são homens e mulheres que a gente fica despreocupado quando eles estão com o microfone na mão. Amém? Então, queridos e amados irmãos, edificação, irmãos. Depois, o que mais fazer a igreja crescer? Caminhando no temor. Porque se uma igreja não tiver temor de Deus, irmãos, essa igreja pode até inchar, pode até encher, mas é igual um balão, enche aqui, esvazia aqui, todo tempo assim, enche aqui, esvazia aqui, porque são pessoas que estão por aquelas atrações, quando aquelas atrações chegam na igreja, por aquelas atrações, quando aquelas atrações acabam, sai todo mundo, vai embora, porque está sendo atraído com um objetivo diferente. Agora, quando a gente atrai as pessoas para ouvir a palavra de Deus, e essa palavra leva temor, respeito a esse Deus, essa igreja, ela cresce de maneira saudável. Pastor Carlinhos, ele me falou uma coisa, irmãos, eu não vou dizer nem qual é o bairro não, mas um pastor, né, para atrair os irmãos para a igreja, sabe o que foi que o pastor fez? Não tem aquelas máquinas que tem no shopping, que você vai nos quadrados pisando, aí sai a dança, vai dançando? Não tem? O pastor botou uma bicha daquela lá dentro da igreja, com o Michael Jackson. Tem umas máquinas, que você vai pisando, vai iluminando, né? Aí você vai, porque quando aparece a luz lá, você tem que pisar, para poder você dançar a música que está tocando. Aí lá dentro da igreja, tocando Michael Jackson, os irmãos tudo dançando. Quando a máquina for embora, some todo mundo. Vão tudo atrás do Michael Jackson. Perigoso é terminar como Michael Jackson. Por quê, irmãos? Porque não foram atraídos pela palavra. E é a palavra que nos sustenta, é a palavra que gera temor nos nossos corações, e é a palavra que nos faz ficar firme no Senhor. Então, irmãos, é o temor do Senhor, irmãos. E a igreja precisa voltar, irmãos, a ter esse temor, esse respeito a Deus. Precisa voltar, irmãos. Não há como experimentar um crescimento saudável sem temor a Deus, irmãos. Sem temor a Deus, né? Olha só o que o livro de Provérbios diz lá em Provérbios 8:13. O temor, 8:13. O temor do Senhor, olha só o que é o temor do Senhor. Consiste em aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal, irmãos? O que é aborrecer o mal? É não ter, irmãos, amizade, não querer bem, não estar perto, é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. E esse é o temor do Senhor. Se você teme a Deus, irmãos, é isso aí.
É aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, um mau caminho e a boca perversa. Isso é temer a Deus. Então, queridos, tema a Deus e contribua para o crescimento saudável da igreja. Outra coisa, irmãos, esse aqui é maravilhoso. Volta lá para o versículo, isso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no caminho do temor do Senhor. E por último, irmãos, olha porque que a igreja cresce, no conforto do Espírito Santo. O Espírito Santo era consolada, era dirigida, era impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não tem olha, irmãos, eu sei que tem métodos que são bênçãos para o crescimento da igreja. Eu sei que tem métodos, são bênçãos. Mas se não tiver, irmãos, o impulsionamento do Espírito Santo de Deus, aquele método é só um método. Tem métodos que são a bênção para ganhar vidas. Mas se não tiver a direção do Espírito, é só um método, irmãos. E se não tiver um mandato do Espírito Santo de Deus, use isso aqui. Não adianta, irmãos. Não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa inteligência. Não, irmão, é pelo direcionamento do Espírito Santo. Amém? Eu já vi, irmãos, eu já sou pastor um bom tempo e convivo com pastores. Eu já vi pastor começar uma coisa e ficar pelo meio. Já vi outro começar uma coisa, uma vez aquilo. Um dia desse eu fui comprar um negócio lá, encontrei com um irmão que era daqui e perguntou: pastor. E eu estudo todos esses métodos, eu estudo. Eu leio. Pastor, já fez isso lá na igreja? Não, irmão, ainda não senti do Espírito fazer isso, não. Irmão, o pastor está perdendo tempo. A igreja cresce. A igreja não sei o quê. Isso é certo, irmão, mas deixa Deus direcionar, né, meu irmão? É porque eu estou lá na igreja, é assim, assado, e conta. Glória a Deus, irmãos, que Deus está dando esse crescimento lá. Então, irmãos, o que pode ser uma bênção na igreja do meu irmão, pode não ser aqui, irmãos. Deus tem uma obra lá, pode não ser a mesma obra para cá. E aqui a obra que Deus tem feito nesta casa é bênção, irmão. Os outros olham também e vêm me perguntar: o que é que o pastor faz lá? Um dia desse eu encontrei com um pastor que é das maiores congregações aqui na nossa região, que é o pastor Neto, né, da comunidade da Graça. Me encontrei com ele num posto lá, conversando. Aí ele disse: o pastor trabalha com célula, né? Não, pastor. Ai, não. Porque eu vejo as fotos lá no Facebook, eu pensei que o pastor trabalhava. Não, pastor, trabalho não. Né? E o pastor faz, como é que é o trabalho do pastor lá? Pregando a palavra, pastor. Só pregando a palavra. Porque ele via a igreja muito cheia, né, nas fotos, e pensava que eu trabalhava de um jeito, e não era. Outros me procuram para aconselhamento com relação à liderança, e eu louvo a Deus, porque as pessoas têm essa confiança, né, de informações. Mas qual é o método do pastor? Pregar a palavra pura, irmãos. É esse método que nós fazemos aqui, na escola bíblica, nos cultos de domingo, na doutrina. Pregar a palavra. E Deus vai dando crescimento. Edificando-se. Tem crente que sai daqui? Tem. Mas a grande maioria ficam e são firmes, porque são edificados pela palavra. Vem uma luta, vem outra, balança, mas está firme. Por quê? Porque é edificado pela palavra. Eu não estou aqui oferecendo nenhuma coisa que depois vai passar, não. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não passa. Eu poderia fazer aqui alguns, mas depois que acabasse. Né? Então, irmãos, é a palavra de Deus. E o conforto, o direcionamento do Espírito.
Então não havia, nessa igreja aqui, irmãos, não havia técnicas, não havia métodos, não havia estratégias de crescimento, havia o quê? Só o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E a igreja crescia. A igreja atual, irmãos, o grande problema da igreja atual está sendo isso. Porque tem diversos congressos, irmão, dessas igrejas grandes, para ensinar como é que a igreja cresce. Começou com o Paul Yog-Soo, né, lá em Seul. Morreu agora, faleceu agora recente. O pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Só diáconos para servir a Santa Ceia, parece que são 1.000 diáconos, só para servir a Santa Ceia. E como é que ele trabalhava lá? Grupos familiares, nós trabalhamos, né? Grupos familiares. Hoje, também já está passando a questão das células. Hoje está o coaching. Então, irmãos, são métodos que chegam na igreja, vão embora, e a gente não pode estar se baseando por métodos, a gente tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque aí ele vai nos direcionando. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, para concluir, Efésios 4,15. Quatro 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem é? Cristo. Então a gente deve crescer, sobretudo em Cristo Jesus. E para concluir, irmãos, para nós orarmos, vou deixar aqui algumas partes sem poder ministrar para os irmãos, mas vejam bem, vou deixar aqui alguns conselhos. Quantos querem ver essa igreja crescer cada dia mais saudável? Vou deixar aqui 9 conselhos rapidinho para meus amados irmãos, que os irmãos possam seguir esses conselhos, aí nós vamos ter uma igreja que cresce. Em primeiro lugar, irmãos, ore pela sua igreja e pela sua liderança. Ore pelo seu pastor, para Deus dar direcionamento, o Espírito Santo de Deus dar direcionamento. Ore pela sua liderança, para Deus dar direcionamento para a liderança. Ajude a manter a ordem e a limpeza na igreja. Porque, irmãos, isso gera crescimento, pastor? Gera. Porque ninguém gosta de estar numa casa desarrumada, irmãos. Uma pessoa que vem a primeira vez na nossa casa, só vive recebendo aqui reclamação das minhas irmãs da limpeza. Porque às vezes ela chega ali no banheiro, irmão, misericórdia. As minhas irmãs aqui já limparam aqui o banheiro sanitário, até em cima do aparelho, irmão. Bate tampa. Não sei como é que acontece isso, irmão. Só se a pessoa faz a necessidade igual um ventilador. Rodando. Até elas não compreendem. Rapaz, como foi que fez isso aqui? Sei não, vamos limpar. Então, irmãos, aí já pensou um visitante, vai no banheiro. Quando levanta a tampa, está um negócio desse. Cuide, irmãos, da ordem da limpeza. Isso não é só os diáconos, é todos nós, irmãos. Vê uma coisa errada, ajude, irmãos. Todos nós somos servos do Senhor, somos ou não somos? Glórias a Deus, tem 2 servos. Seja diligente com os horários. Foi uma das primeiras coisas também nesse ministério que você pode prestar atenção. Uma ou outra vez a gente conversa aqui um pouquinho, 2, 3 minutos. Mas desde o princípio essa igreja aprendeu a começar no horário para terminar no horário, porque tem pessoas que têm compromissos. E eu sempre falei, irmãos, meu irmão, se você for marcar uma coisa comigo, procure chegar no horário. Se não der para chegar, me avise. Porque se eu ficar ali esperando meia hora, 1 hora, o meu irmão está roubando o meu tempo de vida. Eu vou passar 1 hora olhando para o tempo, eu podendo fazer alguma coisa para alguém, para mim ou para minha família, e eu estou olhando para o tempo, porque o meu irmão está roubando esse meu tempo. Da mesma maneira se eu marcar com alguém, pode ter certeza, irmão. Se eu não chegar 5 minutos antes, primeiro porque eu já fui militar, e eu sei o que é chegar atrasado nos cantos.
Amém, irmãos? Se esforce para ter comunhão. Quer que a igreja cresça? Se esforce, meu irmão, para ter comunhão. Nem todo mundo é igual, irmãos. Já pensou se eu, como pastor, fosse escolher só as pessoas que fossem só andar sorrindo para mim, só me tratasse bem? Irmãos, quantas pessoas eu ia ter que tirar da igreja? Deus me livre um negócio desse. A gente tem que se esforçar para compreender, para amar. Agora tem uma coisa, irmãos. Eu nunca tirei ninguém da igreja, mas todos que saíram da igreja, saíram porque quiseram. Saíram porque quiseram. Agora, minha função de pastor, quando é para falar, eu tenho que falar. Se está errado, tenho que falar. Se não receber, vai buscar uma outra igreja. Aí eu não posso fazer nada. É decisão de cada um. E cada um responderá diante de Deus por si mesmo. Sirva nos departamentos da igreja, irmãos. Tem departamentos que precisam. Quer a igreja crescer, irmãos? Abençoe a igreja com seus recursos. Quer ver a igreja crescer, irmãos? Dê um bom testemunho para os de fora, porque ninguém quer ir para uma igreja onde aquele crente, ninguém suporta ele. Deus me livre ser crente naquela igreja ali. E a igreja não tem nada a ver com o testemunho, o mau testemunho da pessoa. Convide as pessoas para os cultos e ajude, irmãos, a manter um ambiente de amor e de alegria. E você já pode começar saudando o Senhor Jesus com palmas, alegre e feliz. Essa é a igreja que cresce, irmãos. Era assim a igreja de Atos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.